O tema título do presente artigo, as agressões às políticas públicas de combate ao trabalho infantil no Brasil, seu agravamento em termos de pandemia, de Claudine Rodenbusch, que é doutora pela Universidade de Burgos, na Espanha, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e especialista em Direito pela mesma universidade, advogada e professora do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá, em Porto Alegre. Henrique Alexander Kesk, doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, graduado em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos e advogado. No presente artigo, a motivação de sua escritura, ou seja, o transcurso em 12 de junho agora, do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, veio a se converter em seu objeto de pesquisa, uma vez centrado na sistemática agressão às políticas públicas já instituídas no país, na busca de enfrentamento desse grave problema social, que culminou na extinção da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil pelo atual governo federal e ainda mais, além do desmonte dessas ações específicas do Estado, pelo firmar-se de uma política de desinformação, já que há 2 anos o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não publica os dados referentes ao tema, provavelmente como estratégia de invisibilizar essa terrível mazela social e que agora impacta de forma precípua a violação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana dessa parcela extremamente vulnerável da população brasileira em função da pandemia do coronavírus. A metodologia empregada parte de análise doutrinária e legal ao apresentar os fundamentos constitucionais de proteção, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pelo Plano Nacional de Proteção e Erradicação do Trabalho Infantil e ainda pelas convenções da Organização Internacional do Trabalho ratificadas pelo Brasil. A seu turno, o objetivo se coloca como centrado em denunciar o que se mostra como uma deliberada atuação, no sentido de ocultar e não fornecer dados atualizados, como forma de obstaculizar ações concretas de órgãos do próprio Estado no cumprimento da tarefa para a qual foram constituídos, o que causa um problema ainda maior, pois em função da pandemia, o poder aquisitivo das famílias mais pobres acentua o uso da mão de obra infantil como forma de completar os rendimentos econômicos mínimos já perdidos, além de expor esses vulneráveis ao risco ainda maior de contágio pelo rompimento do isolamento social e falta quase que completa dos mecanismos protetivos mínimos. Como resultado parcial, se pôde auferir o descompasso entre as determinações do governo federal com os órgãos do próprio Estado, que se insurgem contra tais agressões, a que se somam os esforços das organizações da sociedade civil, estruturadas com este fim, bem como de denúncias levadas a efeito pelo jornalismo investigativo, que busca ocupar o espaço vazio da falta de dados e de ações concretas direcionadas a combater o agravamento dessa situação. Por fim, nesse sentido, se propugna que todas as políticas públicas, mormente essas voltadas para a proteção da infância e adolescência, devam ser compreendidas e assumidas em seu caráter permanente de políticas públicas de Estado, não podendo ser politizadas ideologicamente por ações governamentais transitórias de quaisquer matizes. As palavras-chave, então, são trabalho infantil, desmonte de políticas públicas, desinformação, pandemia, agressões aos direitos humanos. Dessa forma, se está a enfrentar uma invisibilidade estrutural quanto ao tema do trabalho infantil, desde sua percepção geral, e ainda mais em função da pandemia,
Por conta disso, então, se optou por uma atitude metodológica de se buscar dar visibilidade às complexidades que o tema enseja, recorrendo-se, então, tanto às fontes oficiais, feitas as ressalvas antes referidas, quanto às informações fornecidas pelo citado consórcio de veículos de imprensa, bem como com dados e declarações feitas pelas entidades oriundas da sociedade civil organizada que, por disposição constitucional e legal, se envolvem com o problema. Dessa forma, se pôde realizar um cotejamento das informações e resultados apontados, como forma de se superar, inclusive, as igualmente já referidas dissintonias dos órgãos oficiais do país quanto ao enfrentamento de tais questões. Tal atitude metodológica visa, enfim, enfatizar essas instâncias de informação como uma espécie de ágora contemporânea, como meio propiciador do debate público e de interesse público quanto à transparência e publicidade do enfrentamento dos problemas. Eis, portanto, certo esboço dos contornos do problema que se está a tratar, já que o país dispõe de base constitucional e legal protetiva, em sintonia com as organizações internacionais de cujas convenções o Brasil é signatário, de maneira que, formalmente, se estabelece absoluta prioridade a ser dispensada a proteção de crianças e adolescentes, mormente em relação ao seu envolvimento em atividades de trabalho, assegurando-se logo que fiquem a salvo de qualquer forma de exploração econômica. Entretanto, se vivencia uma realidade social de exclusão e pobreza, bem como de um mercado de produção em busca de mão de obra barata, tanto no campo quanto nas cidades, a naturalizar o emprego de meninos e meninas nessas atividades, criando condições para a invisibilidade do problema. E, por fim, de ações governamentais em dissintonia com o princípio de zelar, inquestionavelmente, pelo melhor interesse desse menor. Isto pode levar, sem dúvida, a se discutirem os fundamentos ou sentidos e significados através dos quais se pretende instalar o que se denomina de Estado mínimo, enquanto instância que não prioriza mais os próprios fundamentos do pacto social, em que esse Estado se alicerce e é constituído, mormente com a inarredável atenção que se deva intransigentemente assegurar a vida e a saúde, ao trabalho e à própria segurança pública, afetados diretamente em sua dignidade por tais omissões, principalmente se focarmos esses mais vulneráveis dentre os cidadãos. Infelizmente, tais circunstâncias se tornam ainda mais dramáticas em função da exposição desses meninos e meninas ao contágio pelo novo coronavírus. A politização ideológica das diversas posições que assumem o poder é intrínseca aos fundamentos da democracia representativa, de forma que essas diferentes perspectivas têm legitimidade para operar reestruturações do quadro geral da administração da coisa pública. Entretanto, se deve, de todas as formas, respeitar o núcleo duro das disposições normativas constitucionais e legais que constituem os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que não podem ser colocados a serviço das disposições de quem o interpreta, ainda que tenha mandado legítimo de representar essa determinada ideologia política. Ademais, tais fundamentos constitucionais e legais, íncitos ao arcabouço do ordenamento, determinam, sem nenhuma possibilidade de interpretações díspares, a prioridade absoluta da proteção da criança e do adolescente, considerados como seres humanos em formação, e logo, devendo receber obrigatoriamente a completa proteção aos seus direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, como princípios basilares, acentuados agora de maneira mais intensa em função de sua vulnerabilidade social demarcada pelo contágio pelo novo coronavírus. Nada justifica uma posição contrária como a que vem assumindo certos órgãos do governo federal.